Agora veja, né? A gente está aqui fora do ar falando sobre um momento delicado para esse governo diante da relação com o Congresso Nacional. Não tem sido fácil, não. Não tem sido simples como parecia. Arthur Lira sempre se mostrou muito próximo e muito aberto a fazer acordos, a alinhavar acordos, a fazer costuras pela aprovação de alguns projetos. E até aqui o que a gente viu, acabamos de falar do adiamento da PL das fake news e ontem a primeira... da CPI. Exatamente. CPMI. E ontem a gente viu a primeira derrota para valer, a derrota no Congresso Nacional. Na Câmara, os deputados derrubaram os trechos de 2 decretos que mudavam o marco do saneamento. Fala aí, André Viana. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira um projeto que suspende trechos de 2 decretos do governo Lula que alteram as regras de saneamento, que haviam sido editados no início de abril. As regras editadas por Lula alteravam o marco legal do saneamento, possibilitando que empresas estatais prestassem serviço a governos de municípios em regiões metropolitanas, aglomerados urbanos ou micro-regiões sem necessidade de um processo de licitação. De acordo com a oposição, a regulamentação desrespeitou os limites da legislação aprovada pelo Congresso 3 anos antes, que previa que o serviço só poderia ser feito por meio de abertura de concorrência, com igualdade de condições entre os setores público e privado. Os decretos de Lula também previam que as empresas teriam até 2025 para comprovar a capacidade de investimento, o que foi mantido. O projeto foi votado com urgência, foi aprovado por 295 votos favoráveis e 136 contrários, e agora deve seguir para ser votado no Senado. Expressiva a votação, né? É mais do que a maioria simples, né? E por mais que você não diga que sejam derrotas, mas o governo tem tido muita dificuldade. E aí você citou aí, né, Megali, CPI, a leitura do requerimento da CPI depois do vazamento das imagens lá do Palácio do Planalto, mas o governo ele já teve derrotas na formação dos blocos partidários, porque, por exemplo, partidos que são do espectro político do presidente da República não entraram nos blocos. Você pegar o PSB, que é o partido do vice-presidente, e o PDT, em blocos independentes, vamos dizer assim, com uma atuação independente não da situação. O tanto de convocações e convites de ministros do governo já aprovadas nessa gestão, nessa legislatura, para prestar esclarecimentos no Congresso sobre diversas matérias, né? A dificuldade que houve por causa daquela briga do presidente do Senado com o presidente da Câmara para analisar as medidas provisórias importantes, porque o governo até então, nesses 5 meses, governou por assinaturas do presidente Lula, né? Mais médicos, Bolsa Família, tudo isso quase caducou porque o governo não conseguiu articular para montar a comissão para que o Congresso mantivesse essas medidas provisórias. Então, assim, se a gente for falar de derrotas ou pequenas derrotas, empate também pode ser derrota, né? Então, assim, não tá sendo fácil nesses primeiros meses, não, pro governo Lula. Cadê a lua de mel, gente? Que lua de mel mais tumultuada, né? Esse foi um governo diferente, não houve lua de mel, não. Coincidentemente, eu estava lendo agora um artigo aqui do William Vac no Estadão, em que ele aponta exatamente isso, que o ex-presidente Jair Bolsonaro falava muito sobre o poder da caneta BIC, né? Representando ali o que ele considerava a sua imensa capacidade, estou usando as palavras do William, a sua imensa capacidade de mando de chefe de executivo, que seria um mau entendimento da natureza do poder do presidente, porque esse poder reside, na verdade, na capacidade de você articular e ditar a agenda política. E o Lula está indo pelo mesmo caminho. Não estou comparando aqui as duas figuras políticas, o caráter de um com o outro, mas pelo mesmo caminho de governar no gogó. Nas declarações públicas, de reclamar de taxa de juros, e de reclamar disso, daquilo, mas não está jogando o seu peso político, a sua história política na articulação com o Congresso Nacional. E mostra o quão importante é a articulação a partir do momento em que você tem o presidente do Senado ao seu lado, a partir do momento em que você tem o presidente da Câmara, ainda que com algumas ressalvas, ao seu lado nesses projetos prioritários, do arcabouço fiscal, né, gente? O PL das fake news, tudo. Do arcabouço é fundamental para esse governo seguir em frente com qualquer outra coisa. Porque é isso que dá base para seguir com os outros assuntos. Esse aí é um baita de um pepino para o governo conseguir aprovar depois do que a gente viu. São assuntos distintos, é verdade, do marco do saneamento e o arcabouço, mas se você considerar a votação expressiva, a gente vê a dificuldade de articulação, né? A gente não pode dissociar esses números muito maiúsculos da realidade mais ampla do Congresso.